de bate-papo. Tá ótimo, combinado. Seja bem-vindo à rede de segurança colaborativa Co-Security. A Co-Security chegou no seu bairro trazendo o conceito de colaboração e participação coletiva na segurança da região. A partir de agora, você e a sua vizinhança estão unindo forças para abraçar um projeto unificado e estratégico. O conceito segurança colaborativa é muito mais do que monitorar as ruas com câmeras. É, na verdade, uma mudança cultural que une moradores, comerciantes e empresas com o objetivo de construir uma ampla rede de proteção para inibir que criminosos ajam nessa área. Com dezenas de câmeras monitorando ruas e calçadas, vamos construir uma verdadeira muralha virtual de proteção que irá afugentar a criminalidade para longe. Nossa central entra em contato com o poder público sempre que é demandada em uma ocorrência. E a polícia contará com as nossas imagens, captadas de vários ângulos e pontos estratégicos para auxiliar nas investigações e no combate ao crime. Nossos produtos estão disponíveis em 3 versões: Vision Tower, Wall Tower e Compacto. Todos eles trazem uma comunicação visual padronizada e ostensiva que mostra que nessa área existe uma rede de segurança profissional e organizada entre vizinhos. Munidos de QR Code, qualquer pessoa pode acessar nossa central e reportar um incidente. Assim que alertada, nossa equipe acessa as câmeras e inicia seu trabalho de auxiliar a polícia na identificação e até na detenção dos transgressores, levando as investigações para um novo patamar. Nossas câmeras são de última geração e alta definição. Com o tempo, serão capazes de reconhecer comportamentos estranhos com o uso da inteligência artificial e até detectar possíveis infrações de forma automática. Esse é o futuro que estamos construindo hoje. Na medida que novas tecnologias surgirem, poderemos ativá-las em nossa rede de proteção e você já faz parte disso imediatamente. O aplicativo Co-Security completa o fácil acesso às imagens ao vivo e armazenadas em nuvem, mas somente por pessoas autorizadas. Seja parte da solução. Envie esse vídeo para vizinhos, amigos e comerciantes. Quanto mais pessoas abraçarem essa ideia, maior será a rede de proteção da nossa região. Queremos que as pessoas voltem a andar livremente e esse esforço pode ser de todos nós. Co-Security, as ruas de volta para você. Saudações, amigos do canal da Escola Superior de Segurança. No oferecimento da startup Co-Security, apresentamos o 68º programa da série Co-Security Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias, trocar experiências e cases de sucesso na prática e colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje é a segurança pública nos condomínios. O Security, as ruas de volta para você. Participam dessa edição doutora Jaqueline Valadares da Silva Alckmin, delegada de Polícia Civil, experiente, altamente dedicada na profissão dela desde 8 de agosto de 2012. Jaqueline é especializada em Direito Penal, Processo Penal e Inteligência Policial, com vasta experiência também, prática em investigação de infrações penais diversas. De 2015 a 2023, atuou como titular da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo. Ficou lá durante 8 anos, onde se especializou no combate à violência contra a mulher e contra crianças e adolescentes, bem como na gestão de profissionais das mais variadas carreiras. Trabalhou também nos seguintes distritos policiais de São Paulo. Ela também atuou em diversos tipos de investigação nessas delegacias. 3º Distrito, em 2013, 16º Distrito, em 2014, 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, de 2012 em diante. Em dezembro de 2022, foi eleita pelos delegados de Polícia de São Paulo para presidir o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado e representá-los até 2025. Autora e coautora de obras jurídicas renomadas, é palestrante e professora em cursos de pós-graduação e preparatórios para concursos, reconhecida pelo seu comprometimento com a profissão. Legal, parabéns. Também conosco essa noite, Dr. Túlio Bueno de Alckmin Moraes, delegado de Polícia do Estado de São Paulo desde 2017, diretor do Sindicato dos Delegados da Polícia do Estado de São Paulo, no triênio de 22 a 25, graduado em Direito pela PUC Minas Gerais, pós-graduado em Direito Público e em Direito Penal Processual, como delegado de polícia. Trabalhou nas seguintes unidades:
47º Distrito do Capão Redondo, 97º Distrito de Americanópolis e o 56º Distrito em Vila Alpina. Também fazendo parte desse programa pela equipe CoSecurity, Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos institucionais da startup, economista pela Universidade Mackenzie, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E o gerente comercial da CoSecurity, Charlie Paulon. Então, vamos hoje um programa que promete um tema que é muito importante, hoje cada vez mais importante, diante do recrudescimento impressionante, lamentável da violência urbana, e os condomínios têm sido muito alvos da bandidagem. Então, é isso que a gente vai começar com a doutora Jaqueline e com o doutor Túlio. Boa noite para os dois, prazer tê-los aqui no nosso programa. Olá, boa noite. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui e discutir um assunto tão importante na nossa sociedade hoje. Boa noite, o prazer é meu de estar aqui hoje com vocês. Legal, e para nós é uma grande alegria, ainda mais para mim aqui, né, que sou do Rio de Janeiro, né? Lá do Rio de Janeiro, entrevistando uma delegada bonita assim, a gente já chamaria ela delegata, mas não, isso não dá cadeia ainda não, né? O Serrão pode, né? Imagina, ainda mais que é meu conterrâneo. Eu sou carioca também, estou aqui em São Paulo desde 2011, né? Mas sou carioca também. Família está então toda aí. Tá salvo pela carioquice, né? É a única vantagem, né? Então, habeas corpus. Legal. Fala para a gente dessa experiência, primeiro desse trabalho de vocês na polícia, como é que está sendo, vocês pessoas jovens, isso é super importante, né? A gente está reoxigenando o serviço público, sim, principalmente dessa área da segurança pública, né? Que precisa de muita disposição para tanto problema que tem que ser resolvido. Né? Sem dúvida. A segurança pública é uma experiência que eu costumo dizer que depois que eu entrei na polícia, realmente a gente começa a ver a vida com outros olhos, talvez olhos mais desconfiados, né? Porque a gente acaba vendo realidades na polícia que muitas pessoas acabam passando a vida inteira sem se deparar com esse tipo de situação. Por outro lado, é muito bacana também que a gente consegue fazer um trabalho de realmente ajudar pessoas. Você consegue ver o resultado, fazer uma investigação efetiva na qual você consegue tirar de circulação criminosos extremamente perigosos. Então, é uma profissão que traz uma sensação de realização pessoal muito bacana. Que legal. Túlio, o que te levou a entrar para a polícia? Nossa, é uma longa história, né? Eu vim de Minas Gerais, sou do sul de Minas, de uma cidade pequena, lá do interior, de 20 mil habitantes, chama Paraguaçu a cidade. Fiz direito, comecei a estudar para concurso. Naquela época, eu visava algumas carreiras, eu tinha uma admiração muito grande por algumas carreiras, dentre elas a de delegado de polícia. Vocês devem saber, né? No interior, o delegado de polícia tem uma importância muito grande na comunidade, é uma figura muito bem vista e aparece bastante por lá. Então, eu sempre tive uma visão do delegado de polícia para mim, na minha cabeça, e foi algo que me puxou depois da faculdade de Direito para estudar e buscar aprovação na carreira. Como a Jaqueline comentou agora há pouco, é uma carreira muito desafiadora, mas muito bonita também. A gente, no dia a dia, conhece a realidade de diversos contextos sociais, né? Eu comecei a trabalhar no Capão Redondo, que tem uma realidade social, e com o tempo fui percebendo como que as coisas são para as pessoas que habitam ali na região. Vai mudando a nossa forma de ver, porque eu, do interior, 20 mil habitantes, tinha uma forma de enxergar a vida, e fui evoluindo essa forma de ver durante a carreira de delegado, convivendo com pessoas, compreendendo os problemas que elas enfrentam em diversas regiões, né, desde o Capão Redondo até Americanópolis, enfim. E é uma carreira realmente muito bonita, muito desafiadora, e que não se resume a aprender pessoas, mas também tem seu lado social, você aprender, ver como funciona a realidade social, muitas vezes atuar como aquele que vai resolver os problemas, não só prender, mas sim chegar numa conversa, tentar trazer aquele entendimento para partes que
estão ali num momento de conflito, enfim. É uma profissão desafiadora e muito bonita. Legal. Jaqueline, você teve uma experiência muito interessante, muito importante, né? Delegacia da Mulher, e cuidar que essa delegacia também cuida não só das mulheres, mas também criança, adolescente, o trabalho abrangente. Como é que foi esse desafio? Que vivência, que experiência, que isso trouxe de bom para você como ser humano? Jorge, minha experiência na Delegacia da Mulher ela foi muito enriquecedora. Quando eu entrei no concurso de delegado de polícia, eu não imaginava trabalhar numa delegacia especializada de atendimento à mulher, porque você entra no concurso com aquela imagem de eu quero fazer polícia, eu quero investigar roubo, tráfico, e aí a gente tem essa percepção de crimes patrimoniais associados ao trabalho policial. Então, quando eu entrei na polícia, eu fui de pronto para uma delegacia de atendimento à mulher, fiquei pouquíssimo tempo lá e pedi minha remoção para um distrito policial comum de área. Acabei no parar lá na área da Cracolândia, né, no 3º DPF da Santa Ifigênia, onde eu brinco assim que foi uma escola, foi um período que realmente eu aprendi a trabalhar com celeridade, com eficiência. É um lugar assim que um dia de plantão lá eram 3, 4, 5 flagrantes, o tempo inteiro, roubo, tráfico o dia inteiro. E aí, passado um tempo, fui para um outro distrito, na Zona Sul aqui de São Paulo, já um bairro mais nobre, e aí uma delegada de DDM lá da região onde eu estava trabalhando tirou férias e o meu chefe falou, que preciso que você cubra lá temporariamente. E esse temporariamente durou 8 anos, porque eu acabei me apaixonando pela delegacia, pela equipe, pelo tema, porque, como o Túlio falou, a DDM é um lugar em que você consegue ter uma aproximação muito maior com a vítima, porque a DDM é uma delegacia especializada que você vai atender grupos vulneráveis, que são crianças e adolescentes e mulheres. Então, são pessoas que, muito além de você ser um profissional de segurança pública, você tem que se tornar um ser humano realmente mais humano, que vai conseguir acolher essas pessoas, que vai ter que trabalhar o direito de uma perspectiva mais humanitária, porque é muito difícil você atender uma criança vítima de estupro. Como que você colhe o depoimento de uma criança de 5, 6 anos que foi vítima de um crime sexual, ou uma mulher que acabou de ser estuprada, e você precisa colher esse depoimento? Como fazer essa abordagem? Então, uma delegacia que acabou me trazendo uma experiência muito grande enquanto ser humano e faz com que eu tente me aprimorar cada vez mais. E fiquei por 8 anos nessa unidade, só me afastei agora para exercer meu mandato de presidente no sindicato, mas é um lugar por onde eu tenho muito carinho, é uma temática que eu continuo trabalhando bastante e tem muita relação aqui com as questões condominiais que a gente vai abordar daqui a pouco. Tem muita história aí relacionada às unidades de atendimento à mulher. Muito bom. Agora vocês estão com uma outra vivência, né? Você, presidente do sindicato, Túlio também diretor. Como é que está sendo essa atuação diferenciada, né? Porque no sindicato você está fazendo defesa da categoria. E sindicato da polícia é diferente de qualquer um outro sindicato de trabalhadores, né? As reivindicações são mais complexas, até que você está lidando com o poder do Estado, né? Tem certas nuances que você tem que saber como lidar para levar as reivindicações da categoria. O que vocês estão conseguindo como diretor de sindicato? Quais são as novidades que vocês teriam aí para a categoria? Sem dúvida. O trabalho sindical ele está sendo, além de uma novidade, está sendo um grande desafio para a gente, porque nós temos uma profissão que é uma profissão essencial para a sociedade. O trabalho policial ele é essencial. Sem um policiamento efetivo, uma segurança pública de qualidade, a gente não tem absolutamente nenhum outro direito preservado. Então, se eu não tenho uma segurança pública de qualidade, eu não consigo trabalhar, eu não consigo exercer o meu direito à educação, à liberdade de ir e vir, o meu direito à vida, à saúde, à integridade física, nada disso consegue ser assegurado sem segurança. Então, quando a gente trabalha num sindicato que visa proporcionar melhorias aos policiais, acho que um dos grandes desafios que nós temos hoje é mostrar para o governo que melhorar a Polícia Civil do Estado de São Paulo não é simplesmente dar condições melhores de trabalho, financeiras ou estruturais para o policial, mas principalmente para a população que ele está gerindo. Porque com uma segurança pública forte,
com bons salários, bem estruturada, isso invariavelmente vai refletir de uma forma positiva para a população, porque um local seguro atrai investimentos. Então, se eu tenho um local seguro, eu tenho mais empresas investindo ali, eu tenho pessoas abrindo negócios, condomínios sendo criados, escolas sendo montadas. Então, isso atrai a evolução, isso atrai a modernização de toda e qualquer cidade, qualquer lugar com uma boa segurança pública vai ser um lugar próspero. Eu acho que esse hoje o grande desafio do sindicato, mostrar para o governo que investimento em segurança pública é muito além do que simplesmente se pensar em colocar uma viatura na rua, é investir no seu profissional gabaritado, bem remunerado, com uma boa estrutura de trabalho, vai implicar numa sociedade muito mais segura, consequentemente, um Estado muito mais próspero. Muito bem. E o Brasil está evoluindo como sociedade também. Hoje a gente já sente que as pessoas têm clareza do que é realmente o problema brasileiro e estão aumentando a consciência crítica para cobrar corretamente. Então, parece que a gente vai aí tendo uma evolução, né, Túlio? As pessoas começam a entender o que realmente está acontecendo. Né? Exatamente. Dando seguimento ao que a Jaqueline falou agora, uma situação, quando a gente fala, por exemplo, em aumento salarial para o servidor policial, para o policial civil, para o policial militar, nós não estamos falando simplesmente de aumento salarial, a gente está falando de melhorias para a segurança pública em geral. Eu dou um exemplo do que acontece hoje aqui na Polícia Civil. Hoje, a gente tem um déficit na Polícia Civil, hoje faltam cerca de 16 mil policiais. Isso, em números absolutos, é um desfalque muito grande. Acaba sobrecarregando os policiais em geral no exercício da atividade investigativa, no atendimento ao público e tudo mais. E o salário, onde ele entra aí? Hoje, a evasão de policiais em São Paulo é muito grande, porque não se paga bem aqui em São Paulo. Hoje nós temos os piores salários, um dos piores salários de toda a federação. Então é comum colegas passarem no concurso de delegado aqui em São Paulo e meses depois pedirem exoneração e migrarem para outro concurso de delegado em outro estado que paga melhor. Então, é uma bola de neve. Se a gente não remunera bem aqui em São Paulo, nós também não conseguimos manter o servidor. E se a gente tem uma falta muito grande de servidor, de policial, o atendimento também resta prejudicado. Tem muita gente ainda querendo ser policial? No país dos bandidos, tem muita gente querendo ser policial? Tem muita gente. É muito interessante de ver como que as pessoas são atraídas pela carreira, e realmente é uma carreira, como eu falei, já o doutor Túlio falou, é uma carreira que ela é gratificante, e nós vemos hoje nos concursos públicos que tem uma procura ainda muito grande, apesar de nós termos um dos piores salários do país, como foi há pouco ressaltado, ainda assim a carreira é uma carreira muito atrativa. Então, existe uma procura muito grande. Recentemente, agora em 2022, nós tivemos um concurso público, onde foram aprovados pouco mais de 300 profissionais, e eles constantemente solicitam apoio do sindicato, apoio de diversas entidades e órgãos do governo para breve nomeação, estão extremamente dispostos a vir trabalhar. Então, é muito importante que haja essa contratação célere desses profissionais, até porque convenhamos que esses profissionais não vão ficar esperando ad eterno, eternamente, essa nomeação, essa contratação. Como é que é a formação de vocês? Vocês passam do concurso, depois faz quanto tempo de academia de polícia para poder começar? Primeiro, para ser delegado de polícia, você precisa ter nível superior em direito, formação em direito, precisa ter um período que a gente chama de prática jurídica, você precisa ter, no momento, 2 anos de prática jurídica, né? Então, advogando por 2 anos, ou já ser da carreira policial. Então, se já for um escrivão, investigador, esse período de 2 anos conta. O concurso ele tem uma primeira fase, que é a múltipla escolha, né? Aquela prova objetiva. Passou na primeira fase, você faz a prova discursiva, passou, vai para a prova oral, passou, em alguns casos tem prova física, né? Eu, doutor Túlio, tivemos prova física, né? Corrida, barra, flexão, essas coisas.
tem o psicotécnico, e aí, dando tudo certo, você vira delegada. Então, vê que é um concurso extremamente concorrido, que mereceria ter uma remuneração muito maior, até porque a gente lida com a vida das pessoas, a gente lida com a prisão e a soltura de uma pessoa. Imagina você, um ser humano comum, que nunca teve um problema com a polícia, se envolver numa situação em que você possa correr o risco de passar uma noite numa carceragem. Isso muda a vida das pessoas. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos. E essa responsabilidade, ela também tem um preço. Então, é muito importante que haja aí uma contraprestação financeira do Estado e uma contratação célere desse pessoal, porque são profissionais extremamente gabaritados que foram aprovados nesse concurso, e se eles não forem prontamente convocados aqui, eles vão ser convocados em outros estados, porque muitos deles foram aprovados no concurso de delegados de polícia de outros estados. Legal. Qual é a remuneração hoje, básica? Quantos milhões o Estado de São Paulo paga para o delegado? Quem vai, Túlio? Eu vou nessa, né? A gente teve recentemente um reajuste, e nesse reajuste a remuneração inicial na carreira de delegado está em R$15 mil. Essa é a remuneração bruta, né? Sem considerar os descontos, né, de imposto de renda e tudo mais, que é o que efetivamente vai para o bolso. Mas hoje a remuneração bruta está em R$15 mil. A gente está, salvo engano, para vocês terem uma ideia, no ranking salarial, né, que até o sindicato tem esse ranking salarial no site do sindicato, a gente está em 21º ou 22º no país, na tabela de remuneração, sendo que São Paulo é o estado indiscutivelmente que mais arrecada no país, está à frente de todos com uma larga vantagem. Então, é essa distorção que a gente gostaria de corrigir, e, se Deus quiser, vamos conseguir com o decorrer do tempo no mandato do sindicato. Legal. É importante lutar por isso, né? Concretamente, porque não adianta você ter o servidor público de má vontade, ganhando mal, né? No caso de vocês, tem o risco perigoso da corrupção, né? Tem o crime organizado ali seduzindo com muito dinheiro, né? Então, aquele cara que já está ganhando mal, está sendo maltratado no trabalho dele, para o cara virar uma mão de obra para a bandidagem, acaba sendo fácil, se não tiver muita força moral, né, para suportar. Então, sim, eu sempre falo assim, que a gente não pode ser hipócrita de falar que é um salário péssimo. Se a gente for levar em consideração o nível do nosso país, o nível salarial do nosso país, é óbvio que nós temos um bom salário, mas a gente tem que levar em consideração, até a nossa própria Constituição fala isso, que deve ser levado em consideração para fins de fixar a remuneração de um servidor público, o nível de dificuldade no concurso, a responsabilidade da carreira. Então, quando a gente fala que o Estado de São Paulo paga mal porque os outros estados, eles reconhecem com muito mais efetividade a importância da carreira e remuneram de uma forma muito melhor. Então, nós temos estados aí que pagam 22, 23 mil salário inicial. Paraná, o novo governador acabou de aprovar uma lei que o salário inicial vai ser R$26 mil. Então, nós temos aqui São Paulo com um inicial de 15 mil e o Paraná com um inicial de 26 para exercer a mesma função. Então, é isso que a gente fala. É óbvio que ninguém aqui seria hipócrita de falar que é um péssimo salário. Não é em termos de Brasil, mas, como eu falei, precisa ser levado em consideração toda a dificuldade da profissão, de você ingressar. O dia a dia é um dia a dia altamente estressante. Estatísticas comprovam que a maior parte dos nossos profissionais hoje morrem não em serviço, não em decorrência de uma troca de tiros, mas em decorrência de suicídio. Tamanho o estresse que os nossos profissionais são submetidos no seu dia a dia de trabalho. Então, tudo isso precisa ser sopesado quando a gente fala em remuneração de um profissional da segurança pública, até para evitar os famosos bicos, né? Hoje o policial ele tira um plantão de 12 horas, extremamente estressante, muitas vezes um plantão noturno, cansativo, no dia seguinte ele não descansa, ele vai fazer um bico, uma segurança particular, um trabalho particular para complementar a sua renda. Então, tudo isso precisa ser sopesado para que a gente consiga prestar uma segurança pública muito mais efetiva. E como eu falei anteriormente, desculpa interromper, como eu falei anteriormente, quando a gente fala em salário, a gente também tem que pensar na manutenção dos delegados na carreira.
Se o Paraná vai pagar 26 mil, é comum que o estudante foque o concurso do Paraná. Então, ele vem, muitas vezes, assume aqui em São Paulo, mas logo depois, aprovado em outro estado, como o Paraná, por exemplo, vai para o estado do Paraná ganhar melhor e ter uma outra condição de vida. Hoje, em São Paulo, né, por lei, era para termos mais de 3.400 delegados. Em razão, né, enfim, da remuneração, das condições de trabalho, nós temos uma falta de quase 1.000 delegados. Então, isso impacta muito no atendimento ao público, no trabalho do dia a dia. Os colegas se veem sujeitos a escalas que são fora do que deveriam ser, acumulando diversas cidades, principalmente no interior. É muito comum ver colegas trabalharem em uma cidade, acumularem várias cidades no entorno, então, de madrugada, serem obrigados a pegar o carro e se deslocarem 100 quilômetros, às vezes, para fazer uma ocorrência, né, para liderar uma ocorrência. Então, é uma análise complexa, né, que envolve não só a questão remuneratória, mas um monte de consequências que saem dessa questão. Muito bem. Então, foi importante a gente situar essa questão da carreira de vocês, né? Essa questão do trabalho sindical, que pouca gente fala disso, né? Não é sempre que vocês têm espaço midiático para tratar dessa questão. E é curioso, a sociedade faz um monte de cobrança, mas ninguém discute se aquele profissional está bem remunerado e o que, na minha visão, é o mais importante, se o serviço está sendo bem prestado e como é que você arranja recurso para melhorar o serviço. Que a gente aqui, todo mundo quer resolver, mas ninguém diz how much você vai arranjar para resolver o problema. Verdade. Então, vamos lá. Vamos tratar da questão dos condomínios, que é uma questão premente aqui de segurança pública. Já vi até que tem pergunta aí na tela, né? Pois é, já tem uma pergunta do meu entrevistado, meu ilustre entrevistado da semana passada, Coronel Eugênio Moretton, pergunta para a gente. A Lei 17.406 de 2021, que obriga condomínios a reportarem casos de agressão contra mulheres, idosos, crianças e adolescentes, está em vigor? Parece que está, né? E aí, é efetiva para a segurança pública essa lei? Pergunta para os 2 delegados, que têm experiência em segurança e condomínio. Melhor com a doutora Jaqueline, né, que trabalhou muito tempo na área. Essa pergunta do Eugênio é muito importante, porque realmente é uma lei que ela veio para mudança de paradigmas aí. Existia muito aquela ideia, inclusive aquele ditado popular que a gente cresceu ouvindo do em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E aí ouvia-se muito, quem mora em condomínio sabe disso, ouvia-se muito aquela briga entre marido e mulher, discussão, aquela bateção de porta e tal, e ninguém nunca se meteu, justamente porque a gente cresceu dentro dessa sociedade em que a briga de marido e mulher ninguém mete a colher, eles se resolvem, não vou me meter nisso, é um problema ali da porta para fora, o condomínio não tem nada a ver com isso. E aí a lei veio justamente para mudar esse paradigma. A lei veio com a ideia assim, olha, é um problema da sociedade, a violência contra grupos vulneráveis, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, é um problema de toda a sociedade, é uma responsabilidade de todos. A nossa Constituição, quando ela fala em segurança pública, ela fala, sim, que é um dever das polícias, mas também é responsabilidade de todos. E aí, quando a lei ela traz esse preceito aí de que, olha, os condomínios agora eles precisam reportar esses casos, ela está normatizando, ela está cobrando aí da sociedade esse trabalho que tem que ser feito de cada um, essa responsabilidade. Então, sim, é uma lei que está em vigor e ela traz um impacto muito positivo, porque você começa a ter uma preocupação ali dentro do condomínio com aquela família. Aquela família está passando por uma situação de violência e alguém precisa, sim, meter a colher, alguém precisa, sim, se preocupar em ajudar, e ela traz um pouco dessa responsabilidade para o síndico, para os condôminos, a necessidade de reportar isso. Existem, inclusive, protocolos que já foram criados, eu participei da criação de um desses protocolos, chama até Protocolo Maria, acho que se jogar no Google aparece, que ele traz essa normatização, como que o condomínio deve agir.
Então, eu sou um porteiro, eu tomo conhecimento de que está acontecendo uma briga, eu estou vendo nas câmeras do elevador que o cara está agredindo a mulher dentro do elevador, o que eu faço? Então, existe todo um tratamento que pode ser dado. Esse porteiro, se ele interferir, ele pode se colocar numa situação de risco, ele não tem essa obrigação, mas ele pode perfeitamente pegar o telefone e ligar para o 190, comunicar ao síndico que está acontecendo aquilo. Facilitar o acesso da polícia. Às vezes a gente tem um problema muito grande com condomínios, que a hora que a polícia chega, alguém reporta, olha, no apartamento tal está tendo uma briga, a mulher está pedindo socorro. A hora que a polícia chega, a portaria não quer liberar a entrada da polícia numa situação de flagrante. E aquilo ali pode ser, aqueles segundos podem ser a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Então, é muito importante que haja esse trabalho de conscientização nas equipes dos condomínios para evitar isso. Nós vivemos num país que é o 5º do ranking nacional em morte de mulheres. A maior parte das mulheres hoje do nosso país, onde que elas morrem assassinadas? É dentro de casa. Então, você pensar que a casa delas normalmente pode estar inserida aí dentro de um ambiente condominial, essa lei ela tem uma repercussão ímpar, ela traz uma certa segurança, porque aquele condômino, aquele síndico, ele vai se sentir mais confortável em reportar esses fatos para a polícia, porque agora ele está amparado por lei. E isso tem chegado nas delegacias de polícia. Durante o período que eu estava lá, eu recebia notícia de condomínio, eu recebia, às vezes, denúncias pelo 180, que você pode fazer essa denúncia de forma anônima. Então, eu recebia, às vezes, denúncia de vizinhos, olha, o apartamento X, que mora fulana de tal, eu ouço, às vezes, ela pedir socorro, ou o próprio síndico reportava para a gente, encaminhava um ofício, uma notificação, um e-mail para a delegacia, olha, está chegando notícias aqui no condomínio de que tem uma vítima de violência doméstica, um idoso sendo maltratado, uma criança no apartamento tal. E aí, a partir dali, a polícia toma a dianteira para apurar esses fatos. Então, é uma lei de extrema importância, mas que eu vejo que ainda há uma necessidade muito grande de treinamento das equipes dos condomínios, tanto para entender a lei, entender a repercussão e entender até onde eles podem agir, também sem se expor, porque ninguém está exigindo aqui que esses profissionais se tornem justiceiros e tentem impedir uma situação até que se coloque numa situação de violência, mas adotar providências mínimas que podem salvar a vida das pessoas, como, por exemplo, um telefonema para o 190. Legal. O Eugênio Moretson está até acrescentando aqui uma denúncia que aconteceu em vários lugares, a gente ouviu falar disso, né? E aí a estupidez que a gente não pode aceitar, né? Alguns condomínios chegaram a desligar as câmeras dos elevadores para que o síndico, para que o condomínio não tenha a obrigação, não tenha a materialidade para fazer denúncia, né? Isso aí é uma ignorância total, absoluta. Mas parece que não é isso, isso não está sendo a maioria dos casos, né? As delegacias estão recebendo essas denúncias normalmente, né? Sim, a gente recebe, muitos condomínios, inclusive, já mandam as imagens para a gente, porque o que é importante a gente deixar claro aqui? A Lei Maria da Penha, que é a lei que tutela essa situação da violência doméstica, ela fala que a lesão corporal, no contexto da violência doméstica, ela é de ação penal pública incondicionada. Nossa, o que é isso, tirando do juridiquês, né? Significa dizer que um crime de lesão corporal, uma agressão física, quando praticada nesse contexto aí de violência doméstica, ou seja, o marido que bateu na esposa, namorado, o pai que bateu na filha, irmão que bateu na irmã, enfim, havendo esse contexto de relação íntima de afeto, violência doméstica ou violência familiar, a gente insere a Lei Maria da Penha. Nesse contexto, qualquer agressão física é de ação pública incondicionada, ou seja, a vítima não precisa querer processar o autor. Qualquer pessoa pode dar ciência à autoridade policial dessa agressão e o delegado de polícia ele tem obrigação legal de apurar esses fatos, mesmo que a vítima diga, olha, não quero, perdoei, deixa para lá. Então, quando a gente diz que é um crime de ação penal pública incondicionada, significa dizer que o Estado tem interesse em apurar essa conduta, mesmo que a vítima não queira. Então, ainda que a vítima fale para o síndico assim, olha, não quero, deixa quieto, já perdoei, a gente acertou,
Se o condomínio tem essas imagens, essa ação é incondicionada, ou seja, o delegado ele tem a obrigação de apurar. Então, eu recomendaria que esse síndico encaminhasse essas imagens à delegacia da região, porque um procedimento será obrigatoriamente instaurado. Legal. Uma pergunta importante quais são as principais ocorrências dentro e no entorno dos condomínios que vocês têm recebido hoje? As delegacias estão sendo impactadas por isso. Quais são? Tá. Hoje é muito comum vermos estelionatos praticados de forma eletrônica, né? É muito comum golpes através de aplicativos, como, por exemplo, iFood e outros mais. Indivíduo. Também é comum que as pessoas consigam, através de fontes diversas, data de nascimento, por exemplo, de uma pessoa que é moradora de um determinado condomínio, liga para a pessoa, fala, olha, hoje é seu aniversário, a gente está encaminhando para você um presente, uma flor, você pode receber? A pessoa, não, vou receber. Quem encaminhou não se revelou. Chega lá, a pessoa recebe a flor, mas tem que pagar R$5 pela entrega. Ela vai e passa o cartão, quando vai ver na conta, descontou R$3.000, R$5.000. Então, esse tipo de crime, estelionato, até furto mediante fraude, tem sido bastante comum. É necessário redobrar a atenção com relação a esse tipo de ocorrência, que vem de fora para dentro. Não internamente no condomínio, mas são pessoas de fora que, mal intencionadas, utilizam de alguma fraude, muitas vezes de forma eletrônica, e acabam ludibriando o morador do condomínio, conseguindo obter alguma vantagem indevida, geralmente patrimonial. Nós temos também crimes que são comuns mais internamente, mas aí tem relação com o convívio diário. Alguma discussão aqui, outra ali, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, até lesões corporais. Mas hoje tem aparecido muito esse tipo de crime relacionado a entregas e análogos. A coisa não está fácil, não. Hoje, os nossos bandidos parecem mais criativos que os outros, né? Mais criativos que os outros. A coisa não está fácil, não. Uma outra pergunta aqui também foi feita pelo Antônio Ribeiro dos Santos. Como se dá a entrada da segurança pública desde uma simples entrega de notificação judicial até uma prisão em um condomínio? Ele diz aqui, já que vemos a usurpação por parte de falsos policiais. Isso também chega a acontecer? Vocês têm tido notícias disso? De quadrilhas que vão assaltar o condomínio e que dizem até que é policial? Parece que teve uma história dessa, né? Tivemos. Carro igualzinho da polícia que chegou lá para assaltar o condomínio, mas o porteiro foi esperto. Exatamente. Nos últimos anos, de vez ou outra, nós temos recebido a informação desse tipo de prática, da utilização, muitas vezes, de camisas com os escritos da polícia, de falsas viaturas e cumprimento de falsos mandados, muitas vezes. Né? Aqui, relacionando com o condomínio, é o que vem ao caso. Essa tentativa, no caso, essa última vez foi uma tentativa, né, de cumprimento de um falso mandado. A gente não sabe o que aconteceria caso o porteiro, que ali no caso conseguiu reverter a situação, se ele tivesse aberto as portas, a gente não sabe se ele seria rendido, o que teria acontecido, um arrastão talvez, a gente não sabe. A grande questão aí é saber compatibilizar a questão da prevenção, saber pesquisar e saber quem é que está ali tentando entrar no condomínio, com a possibilidade de ser efetivamente um mandado verdadeiro. Porque se for um mandado de busca e apreensão verdadeiro, por exemplo, a lei diz que, em caso de impedimento por parte do morador na entrada da polícia, a polícia pode arrombar e entrar no estabelecimento, na casa, enfim. Então, nós temos que saber compatibilizar. Se o porteiro está em dúvida, ele precisa saber, de forma célere, pesquisar e descobrir se ali há um falso policial ou um verdadeiro, para não retardar a operação, o cumprimento do mandado, e ali até poder responder, talvez, por um crime de desobediência ou algum outro tipo de delito.
até de favorecimento pessoal, caso ele avise, por exemplo, o morador de que tem policial ali para cumprir o mandado. Então, é uma questão muito complexa e que demanda treinamento por parte da equipe para que seja realizada uma pesquisa rápida e a autorização para a entrada seja feita nos casos em que o mandado for realmente verdadeiro. Qual é o procedimento padrão da polícia, seja a Polícia Civil, Polícia Federal, para esse tipo de operação? Como é que ela chega no condomínio? Como é que se diferencia a polícia que chega do bandido que está tentando fazer uma armação? Como é que é? Como o doutor Túlio falou, é muito importante que alguns detalhes sejam observados por quem está aí na equipe da portaria. Então, normalmente, o policial, quando vai cumprir o mandado, ele vai com uma equipe, ele vai estar com uma viatura que vai identificar ostensivamente a unidade de onde ele está vindo. Então, normalmente, aqui na Polícia Civil de São Paulo, as nossas viaturas caracterizadas, tem lá de qual DP é, segundo DP, primeiro DP, terceiro DP. O policial ele vai estar devidamente identificado, com distintivo, né? É importante que esse policial ele apresente um mandado, então a lei determina a apresentação desse mandado, e aí entra muito a questão do treinamento, né? Esse policial ele não vai poder ficar esperando eternamente ali que esse porteiro acione o síndico, que vá fazer isso e aquilo, mas se você tem já ali na portaria alguém previamente treinado, a partir do momento em que esse policial ele apresenta o mandado, você consegue prontamente, numa pesquisa rápida no site do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, verificar se aquele mandado ele é verdadeiro ou não. Então, você consegue ali, tem um código de verificação ali. Então, você consegue ter uma informação rápida sobre a veracidade daquilo ali, mas você precisa já ter um profissional minimamente treinado para fazer essa pesquisa, porque, como o doutor Túlio falou, a gente também, enquanto policial, não pode ficar horas a fio esperando que se verifique a origem daquilo ali, sob pena de frustrar a nossa diligência. Sim. Porque quando a gente chega num local para cumprir mandado, principalmente condomínio, né, prontamente já tem alguém na varanda que começa a fotografar e joga no grupo do condomínio e fala: a polícia está aqui no condomínio. Fique esperto, já sai, já não atende. Então, a gente também precisa de uma certa celeridade, porque muitas vezes você está indo ali para cumprir um mandado de prisão, para cumprir um mandado de busca. Então, qualquer demora pode fazer com que essa pessoa fuja, com que o objeto que está sendo objeto da busca seja descartado, seja escondido. Então, a gente precisa compatibilizar, como o Túlio falou, a necessidade da celeridade da diligência, mas também, enquanto policiais, a gente tem a obrigação de prestar informações mínimas ali na entrada, se identificar, apresentar uma carteira de identificação solicitada, identificar com distintivo, a apresentação do mandado. Então, tudo isso aí tem que ser compatibilizado. Sim. Coronel Fernando Luiz faz uma pergunta aqui também bastante relevante, né? Quando o condomínio solicitar para não informar algum condômino, solicitar ao porteiro para não informar sobre a presença no condomínio de oficial de justiça. Esse tipo de operação é totalmente ilegal, né? Não pode, não cabe fazer isso. Qual é o procedimento padrão também para o oficial de justiça? Como é que o porteiro tem que atuar nessas situações? São bastante comuns, né? Sim. É muito importante que o porteiro não traga para si essa responsabilidade de esconder ou ajudar a omitir a presença de uma pessoa lá. Pensa, por exemplo, numa situação que o oficial de justiça está lá, a pessoa está na casa e fala, diz que atendeu o interfone e falou, mas diz que eu não estou. Aí o oficial de justiça pede, escreve aqui, então, que não está. Você está prestando uma declaração falsa ali. Então, você tem que ter cuidado para, no afã de, às vezes, proteger um morador com quem você tem um pouco mais de simpatia ou algo nesse sentido, você, enquanto porteiro, acabar sendo responsabilizado. Então, se aquele oficial de justiça ele está ali, está te apresentando a ordem legal que o permite entrar no local, que o permite adotar aquelas diligências, você, enquanto representante do condomínio, você tem que permitir. O problema do condômino de não querer se identificar para o oficial de justiça, enfim, é um problema dele. Você, enquanto profissional, você não pode trazer para si essa responsabilidade sob pena, inclusive, de eventualmente incorrer em algum crime. Aí, imagina vocês prestar uma declaração falsa ali para o oficial de justiça. Liguei lá, chama, ninguém atende. Liguei lá, o fulano está viajando.
você pode ser responsabilizado, inclusive criminalmente, por uma declaração falsa que você está prestando a um servidor público. Então, não, é melhor porteiro não incorrer, não dar mole para esse tipo de jogada, né? Se a pessoa está lá, o oficial de justiça está cumprindo dentro da legalidade que lhe foi permitido, faça o seu papel de liberar a entrada, fazer o que tem que ser permitido dentro dos limites legais. Legal. Sobre treinamento, vocês tocaram num ponto que é muito importante, né? Então, o pessoal de portaria tem que estar treinado para esse tipo de situação, seja receber policial quando for necessário, está preparado para chamar a polícia em situações também de insegurança que ele perceba, mas e também a aprender a lidar com oficiais de justiça. Como é que é esse treinamento? O que vocês recomendam para os condomínios para esse tipo de procedimento padrão? Eu penso que os treinamentos eles têm que ser feitos de uma forma constante, tá? Eu vou abordar uma parte aqui, acho que depois o doutor Túlio pode abordar um outro aspecto. Então, vou trazer um caso prático aqui, né? Eu brinco que polícia que não conta causo não é polícia, né? Sim. Então, vou trazer um caso aqui para vocês, para a gente analisar uma atuação de um porteiro que acabou chegando na delegacia. Então, veja, quando chega na delegacia, nunca coisa boa aconteceu, né? Então, veja a seguinte situação, uma portaria, o rapaz estava lá, o porteiro, chegou uma moça, uma condômina, morava lá, ela chegou um pouco tarde da noite, durante a madrugada, ela chegou embriagada, o táxi deixou ela desceu, entrou meio embriagada, não estava conseguindo se situar muito bem dentro do condomínio em razão da embriaguez, e esse porteiro, ele deixou a portaria para levar essa moça até o apartamento dela. Aí a gente já tem uma primeira questão, ele abandonou a portaria, tá? Então, alguém poderia ter entrado no condomínio nesse período, N coisas poderiam ter acontecido aí, porque ele abandonou a portaria para acompanhar uma pessoa até o apartamento dela. Ele poderia ter acionado alguém para ajudar, poderia ter feito N outras atitudes, mas não abandonar a portaria. Mas não satisfeito em abandonar a portaria e levar a moça até o apartamento, quando ele entrou com ela no imóvel, ele achou que ela estava fácil, vulnerável, e o que ele fez? Manteve relações sexuais com essa moça nessa situação de embriaguez. E aí o nosso Código Penal, ele diz lá no artigo 217-A, que configura crime de estupro de vulnerável quando você mantém relações sexuais com uma pessoa que não tem condições de consentir com aquele ato. Considerando que essa moça, naquele momento, ela estava numa situação tal de embriaguez que ela mal conseguia achar o próprio apartamento, vocês acham que ela tinha condições de consentir com um ato sexual? Que doideira, de forma alguma. Então, além desse porteiro ter abandonado a portaria, que por si só já poderia ter gerado um grande problema, ele praticou um crime de estupro dentro do ambiente laboral dele, no apartamento, dentro desse condomínio onde ele trabalhava. No dia seguinte, essa moça acordou, começou a ter flash de memória, buscou a delegacia de polícia, foi feita a perícia, etc. Em resumo, hoje esse porteiro está condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Então, veja as implicações de uma falta de... Eu não diria que é só uma falta de conhecimento, né? Porque a gente sabe que você não pode... o conhecimento popular já te traz a ideia de que você não pode aproveitar de situações de vulnerabilidade. Claro. De toda forma, a gente tem esse tópico 1 da questão de abandonar a portaria, e a gente tem essa situação 2, que, de uma forma popular, é a questão do assédio que acontece nesses ambientes de trabalho, né? Popularmente se fala muito nesse termo assim, assédio sexual. O assédio sexual, tecnicamente falando, ele é um crime que ele demanda a relação de hierarquia entre autor e vítima, tá? Então, quando eu falo tecnicamente de crime de assédio sexual, é preciso que o assediador ele seja superior hierárquico da vítima. Mas, popularmente falando, a gente acaba usando esse termo assédio para qualquer situação que envolva aí um crime sexual. Então, veja que esse porteiro ele praticou aí um crime de estupro dentro desse condomínio. Isso gerou toda uma problemática tanto para o condomínio ter que lidar com essa situação. A vítima, sem dúvida, foi a pessoa que mais foi prejudicada nessa história, porque ser vítima de um crime hediondo, que é o estupro de vulnerável, dentro do seu ambiente, dentro da sua casa, dentro do condomínio em que você mora. Então, eu não consigo imaginar a repercussão que essa vítima teve na sua vida privada em razão disso.
E hoje esse porteiro ele está respondendo por um crime hediondo, que é o crime de estupro de vulnerável. Então, veja que, às vezes, uma palestra que a gente dá orientando sobre crimes, sobre posturas em ambientes de trabalho, tudo isso aí, às vezes, pode evitar uma problemática. Normalmente, como eu trabalho muito nessa área de crimes sexuais, eu acabo dando muitas palestras sobre esse tema. E um outro, dentro desse contexto aí de condomínios, uma outra situação que eu pego com certa frequência é o assédio, popularmente falando, envolvendo funcionários. Então, às vezes, o porteiro ou o síndico que assedia a moça da faxina, que no momento do almoço pratica uma conduta que a gente chama popularmente de encoxar, né? Se esfrega, sim. A moça está lá no ambiente da cozinha, ele vai lá, se esfrega, passa a mão, fala, ai, olha como você me deixa, eu tenho muita atração por você, enfim. São situações que, infelizmente, acontecem com muita frequência em ambientes de condomínio e acabam indo parar na delegacia, e isso gera toda uma problemática, porque aí a gente instaura inquérito, você tem que chamar toda aquela equipe na delegacia, né? Eu estou falando agora do aspecto de vocês lá dentro do trabalho, né? Tirando a questão aqui criminal, que sem dúvida a vítima é a pessoa mais prejudicada, enfim, mas pensa que no ambiente laboral do condomínio, um porteiro pratica uma conduta dessa, você tem toda aquela repercussão dentro do ambiente laboral, a empresa ela fica descredibilizada dentro daquele condomínio, você começa a desconfiar de todo mundo que trabalha ali, você cria aquele disse-me-disse, aquelas questões em grupos, gera uma insegurança. Quem que vai querer contratar uma empresa que tem um funcionário que tem na sua ficha um assédio sexual? Então, eu falo que treinar profissionais para respeitar a mulher hoje é muito necessário, porque as empresas não querem mais, se importam efetivamente na contratação de pessoas que vão sujar a sua imagem. Então, você tem um profissional, uma empresa que tem no seu histórico profissionais que praticam assédio no ambiente de trabalho, isso mancha a reputação da empresa. Então, a gente pode pensar numa linha de treinamento nesse sentido, da preservação dos vulneráveis aí. Então, pessoas que estão na portaria estão vendo crianças sendo agredidas no play. Uma vez eu ouvi uma narrativa assim, né? Nossa, mas eu estava na portaria, eu vi que tinha uma babá batendo numa criança, mas eu não tenho nada a ver com isso. Como você não tem nada a ver com isso? Você está vendo a criança ser agredida? O mínimo que se espera é que você preserve aquela imagem, chame a mãe da criança. Fala, olha, eu não sei o que a senhora vai fazer com essa informação, mas a babá está batendo no seu filho aqui. Então, a gente tem um dever social. Então, às vezes, um encontro, uma roda de conversa, uma palestra, para esse tipo de trabalho educacional em relação à parte sexual, crimes contra vulneráveis, isso aí já costuma ajudar bastante no treinamento desses profissionais. Acho que o Túlio pode falar um pouco agora da parte dos crimes patrimoniais. Sim, isso. Muito comuns agora, né? O que a Jaqueline falou é muito importante, muito relevante, não só na área da preservação, né, da violência contra a mulher, contra crianças e tudo mais, mas aqui puxando para a empresa mesmo, como ela mencionou, a empresa que fornece o serviço no condomínio, ela pode ter uma mácula na imagem dela, muitas vezes irreversível. Se há um estupro de vulnerável, né, por um funcionário, praticado por um funcionário dessa empresa, isso vai correr e as pessoas vão saber disso. E no momento em que um outro condomínio for pensar em contratar a empresa, o pessoal do outro condomínio vai saber e vai pensar, poxa, não dá para contratar porque eles não são cuidadosos nesse aspecto. Isso sempre vai ser um problema. Agora, falando aqui sobre a segurança em condomínio de uma maneira geral, eu penso que tudo se resume em procedimento. E aqui, a gente não consegue esvair todos os procedimentos que podemos imaginar para cada caso. Porque, por exemplo, dando exemplo de algo que é bem comum em delegacia, a gente vê com uma certa frequência, há um arrombamento em um apartamento dentro de um condomínio. Entram, furtam coisas dentro desse apartamento, reviram tudo e vão embora. O morador nem está lá, o morador às vezes está viajando. Quando o condomínio leva essa informação à polícia,
Primeira coisa que a Polícia Civil, que é a polícia que cuida da investigação, vai querer saber é: o local está preservado? Há possibilidade de realização de perícia? Muitas vezes, a portaria já entrou, os porteiros, os colaboradores do condomínio já entraram, já reviraram tudo, já mexeram em tudo, já tiraram do lugar. Muitas vezes isso vai prejudicar a perícia, a coleta de informações. Então, estabelecer procedimento, orientação, trazer esclarecimento para a equipe é fundamental para que, em cada caso, a equipe saiba atuar. No caso de crime patrimonial, tem um procedimento X. No caso de uma moradora que entra numa situação, como a doutora Jaqueline falou, de embriaguez, um outro procedimento a ser adotado. Será que é correto abandonar a portaria e se ausentar por meia hora, não sei quanto tempo ele ficou fora? A segurança do condomínio está observada aí, fora a reprovabilidade da conduta dele por si só, mas são aspectos que devem ser pensados. Então, todo mundo que colabora, que trabalha dentro do condomínio deve ser orientado e ter uma definição de procedimentos para cada uma das situações possíveis, desde crime patrimonial, cumprimento de mandado, notificação por oficial de justiça, e todos os outros que a gente pode imaginar. E qualquer crime em condomínio, o síndico responsável pelo condomínio tem que fazer boletim de ocorrência, né? Não pode deixar nada passar batido sem esse registro, né? Sem essa notificação à polícia, é isso? Então, Jorge, o nosso Código Penal, de processo penal, ele tem essa questão que eu falei, crimes de ação penal pública incondicionada, e outros são crimes de ação privada ou condicionada à representação. O que significa dizer isso em português claro? Alguns crimes, a polícia tem obrigação de apurar, de investigar. Então, se o síndico tomar conhecimento desses crimes, ele precisa reportar para a polícia, como é o caso aí da agressão no contexto da Lei Maria da Penha, como é o caso de um roubo, de um furto. Tudo isso aí é de suma importância que seja reportado, porque são crimes de ação penal pública incondicionada. Existem outros crimes que dependem da vontade da vítima. Por exemplo, uma ameaça. Então, imagina que o síndico tomou conhecimento de que um morador ameaçou o outro. Ele não tem necessariamente a obrigação de reportar isso. Imagina numa reunião de condomínio. Isso nunca acontece, né? Ameaças em reunião de condomínio são raridade, né? Tudo calmo, pensa numa situação muito hipotética, assim, que pode, numa reunião de condomínio, a discussão ficar um pouco mais acalorada e um condomínio virar para o outro e falar: vou quebrar a sua cara. Veja, aí a gente tem um crime de ameaça, que é o crime que a gente diz que depende de representação, ou seja, a vítima da ameaça, ela tem um prazo de 6 meses para dizer que quer ou não processar essa pessoa criminalmente. Então, aí, esse síndico não tem obrigatoriedade de reportar esse crime de ameaça, porque é um crime de ação penal condicionada. Então, basicamente assim, é óbvio que o síndico ele não precisa ser formado em direito, mas tem umas coisas mais básicas que aí, de repente, a empresa que administra o condomínio ou a assessoria jurídica pode fazer uma listinha dos principais crimes que normalmente acontecem em condomínio, que são de suma importância que sejam prontamente notificados, e aí até o bom senso nos guia, um furto, um roubo, um estupro, um homicídio, são coisas que o próprio bom senso já não diz, nossa, isso aqui é mais grave, eu tenho que reportar. E tem crimes de menor gravidade que vai depender da vontade da vítima. É o caso do xingamento, que são as injúrias, da difamação, né, a imputação de fatos ofensivos, que acontece às vezes naquele bate-boca ali, naquela fofocada do dia a dia. Então, fulano faz isso, fulano faz aquilo que ofendem a honra, as ameaças. Então, a gente tem crimes menores que aí o síndico não tem essa obrigatoriedade de reportar, porque são crimes que somente interessam à vítima. É a própria vítima quem tem que ter interesse em reportar. Então, acredito que essa parte do treinamento é importante, até para que se tenha pelo menos uma noção, porque não, é o que eu falei, você não vai exigir que o síndico seja formado em direito. Normalmente é mais até a área até de administração, né? Mas pelo menos noções básicas dentro do dia a dia que acontece ali no condomínio, de coisas que ele tem uma obrigatoriedade em reportar. E, óbvio, o bom senso ele guia muito isso. Então, a gente, como esse caso que o doutor Túlio falou, você se depara com um local de crime, né? Você tem aí alguém que tem um apartamento que foi arrombado.
Então, é o bom senso, olha, vamos reportar isso aqui, precisa chamar a polícia, vai ser periciado, ninguém entra, não pode tocar, né? Ninguém aqui é o CSI que vai entrar e identificar, só isola. Então, essas orientações básicas, até essa conversa que a gente está tendo aqui, já serve para dar uma luz, para guiar. Eu acho que muitas coisas que acontecem são realmente falta de orientações básicas, e aí, infelizmente, muitas dessas coisas prejudicam o trabalho de investigação. Você pensa num furto dentro do condomínio, que todo mundo já meteu a mão na maçaneta, já passou, já entrou, como que a gente vai conseguir fazer uma perícia? Não tem perícia, bagunçou. Tentar levantar as digitais, prejudica demais o local do crime. Né? Infelizmente, uma coisa que a gente acaba se deparando também no dia a dia são locais de morte em condomínio, suicídios, homicídios. É muito importante que esses locais sejam preservados. Infelizmente, já aconteceu o caso de eu chegar em locais de corpo, ter sido defenestrado, jogado aí de varanda, de janela, enfim, e eu chego e, tá todo mundo em cima, o pessoal já virou morto de ponta cabeça, já está tudo pisoteado. Então, é o que eu falei, muitas vezes o bom senso guia, que às vezes a curiosidade, aquela coisa, aquele instinto que todo mundo quer investigar, acaba fazendo com que o local seja prejudicado. Aí entra, põe a mão na maçaneta, pisoteia nos lugares, não isola. Então, acho que uma conversa, trazer esses esclarecimentos básicos já ajudam bastante no dia a dia, tanto do profissional que vai trabalhar, que vai se sentir mais seguro tendo essas informações, quanto da polícia, que precisa ter o local minimamente preservado e as informações para fazer uma investigação mais célere e eficiente. É uma questão até de responsabilidade social, né? Aqui eu vou trazer uma situação que é no caso de crime praticado fora do condomínio, na frente do condomínio. Vamos supor que haja um roubo na frente do condomínio. E os funcionários do condomínio, os colaboradores do condomínio viram. Se eles não comunicam à polícia acerca desse roubo, mesmo que o autor já tenha fugido, a polícia nunca vai saber, o poder público nunca vai saber que ocorreu aquele crime na rua. Se ninguém registra, ninguém vai saber. Então, caso seja registrado, mesmo que ele não seja preso naquele momento, isso já vai dar aquele alerta de que naquela rua tem ladrão andando, tem crime ocorrendo. Então, é uma questão de responsabilidade para com o próximo, para com si próprio, às vezes, porque eles estão, muitas vezes, andando naquela rua depois. Então, é uma questão também de prevenção, de avisar o poder público que está ocorrendo crimes ali, que é necessário um reforço no patrulhamento, na região, enfim, uma série de medidas. Corroborando isso que o doutor Túlio falou, a polícia, a gente não tem como ser onipresente, não tem como você estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, você trabalha guiando o seu trabalho por índices estatísticos criminais. Então, pensa, se naquela rua tem um monte de furto de pneu de carro, parou o carro lá, quando você volta, furtaram um pneu, mas as pessoas não têm por hábito fazer o boletim de ocorrência sobre esse furto, para a polícia, estatisticamente, aquela é uma rua segura, porque não tem, nada se reporta ali. Então, não adianta se falar só no grupo do WhatsApp, do bairro, do condomínio, e falar, estão furtando vários pneus aqui na rua. Se não é feito esse feedback, não é dado oficialmente para a polícia. E é oficialmente como? É através do registro do boletim de ocorrência. E hoje, convenhamos que esse registro está muito mais facilitado. Antigamente, a gente precisava se deslocar até uma delegacia, muitas vezes entrar numa fila de espera que não é rápida, porque, como o Túlio falou no início do nosso encontro, a gente tem um déficit de 16.000 profissionais. Né? Então, imagina você numa empresa que faltam 16 mil profissionais, você tem pouco profissional para atender. Né? Então, acabava que, infelizmente, as pessoas ficavam muito tempo para fazer um boletim de ocorrência, demorava mesmo. E aí, de uns tempos para cá, principalmente com a pandemia, fomos também obrigados a nos modernizar de uma forma muito mais acelerada. E hoje, praticamente todos os boletins de ocorrência aqui no estado de São Paulo já podem ser feitos por meio da delegacia eletrônica. Então, você teve o seu veículo com a roda furtada, quebrou o vidro do carro para levar algo que está lá dentro,
orientem os condôminos, até a pessoa que está lá na rua, às vezes não é um condômino, mas é um visitante, enfim, é importante orientar para que seja feito esse boletim de ocorrência aí eletrônico, porque isso vai entrar para a estatística da polícia e a gente vai começar a perceber, olha, tem uma associação criminosa ali que está atuando naquela área com furto de pneu, tem uma galera de bike que está furtando celulares naquela rua. Então, quando a gente começa a reportar, você cria índices, consequentemente, você leva a atuação da polícia para a tua região. O grande problema hoje é que, às vezes, as pessoas não reportam, e hoje é muito mais facilitada essa notícia. Você entra no site da Polícia Civil, você faz em tempo real ali da sua casa, do seu trabalho, do seu celular, você registra esse boletim de ocorrência. Isso aí. Marcel Bussolini Marques, é exatamente isso que você, como gerente de relações institucionais da CoSecurity, tem feito, né? A CoSecurity, no trabalho dela, ela faz o trabalho de monitoramento do condomínio para a rua, na parte externa dos condomínios. E esse material tem sido entregue para ajudar a polícia no trabalho de investigação e de registro efetivo de ocorrências, né? Fala para a gente sobre isso. Bom, boa noite, doutora Jaqueline, doutor Túlio, Serrão, Charlie, todos que nos acompanham aí, e já agradeço a participação, né, que foi bem efetiva hoje. Bom, Serrão, nosso trabalho vem bem de encontro, né, o que a doutora Jaqueline e o doutor Túlio falaram, né, então nós também entendemos, né, essa defasagem de pessoal, né, da polícia, e sempre levamos o maior número de informações aos distritos policiais. Anteriormente, eu até ia nos distritos, né, levar um pendrive, toda essa documentação. E hoje eu tenho mandado por e-mail. Então, eu sempre mando ali para o DP com confirmação de entrega, né? Isso tem agilizado muito o nosso processo, né? E também maximiza, né, os recursos da Polícia Civil ali, da polícia para as investigações. Então, não tem que ir atrás das imagens, né? E incentivamos também os boletins de ocorrência. Eu até tenho um caso prático hoje, Serrão, que eu vou pedir daqui a pouquinho para a produção colocar. É um vídeo que saiu de uma das emissoras, que nós fomos reportados pelo condomínio de um furto, né? Que ocorreu através de um encontro, através de um aplicativo. Então, reportei ao 89DP lá do Tabuão, né? O investigador entrou em contato conosco para que não divulgassem essas imagens, que eles estavam realizando a investigação, e conseguiram prender aí o criminoso, né, o meliante. Então, produção, por favor, roda esse vídeo, por favor. Boa noite. Boa noite. Foi preso hoje um homem suspeito de roubar 4 mulheres em São Paulo. Ele montava perfis falsos em aplicativos de namoro para marcar um encontro e atacar a vítima. Após o crime, ele vendia os celulares roubados no centro da capital paulista. A mulher aguarda na calçada por um rapaz que ela conheceu no aplicativo de relacionamento. Ela não desconfia, mas o encontro foi marcado pelo homem que chega de moto. O endereço escolhido, uma rua tranquila num bairro rico de São Paulo. A vítima mexe no aparelho celular quando o criminoso se aproxima. Ela não percebe o perigo até o momento do ataque. Com o aparelho nas mãos, ele corre até a moto. A moça reage, tenta subir na motocicleta para impedir a fuga, mas ela não consegue e cai do outro lado da rua. 20 dias depois do crime, a polícia prendeu Eduardo Batista da Silva, de 38 anos. Ele é suspeito de aplicar o chamado golpe do amor. A jaqueta que ele usava no dia do crime também foi encontrada. Segundo a polícia, ele estava detido até abril, quando recebeu liberdade provisória.
Esse é o golpe do amor. Imagina o golpe do ódio, né, Marcelo? Exatamente. Agora, Serrão, muitas ocorrências agora, roubo de hidrante, né? Ali, Barra Funda, Perdiz, Santa Cecília, o pessoal com pedras ali, abrem a caixinha ali, estouram o hidrante ali, estão roubando hidrante todos os dias. Difícil, estamos reportando isso, né, para os distritos policiais, mas é uma modalidade aí que tem chamado bastante atenção. Então, trabalho bem cumprido. Então, Charlie Paulon, fala para a gente aí, quem quiser ter a tecnologia CoSecurity, parceira dela, nesse trabalho de segurança colaborativa, o que pode fazer, o que precisa fazer? Quais são as facilidades CoSecurity para o condomínio ou o comerciante que quiser aderir a esse projeto? Bom, primeiro, boa noite, Serrão, boa noite, doutores. Obrigado pela aula, Marcel, uma boa noite. Realmente foi uma aula, eu acho que foi um programa maravilhoso. Então, a CoSecurity, ela tem esse princípio de colaborar com a sociedade e colaborar com a autoridade policial. Todos aqueles que tiverem interesse em conhecer e receber uma visita num profissional nosso, não, sem compromisso algum, para realmente entender o que o produto faz, né, o que ele pode entregar de valor e quais são os benefícios que ele traz. Por favor, é www.cosecurity.com.br, clica lá, eu quero uma visita, e logo, logo, um profissional da nossa equipe vai entrar em contato e agendar essa visita. É importante, porque o desafio da CoSecurity hoje, Serrão, é aculturar pessoas, né? Mostrar para as pessoas o nosso convívio. O nosso convívio não é só da porta do condomínio para dentro, da casa para dentro. Nós hoje passamos, pode-se dizer que 15 horas, 16 horas do dia na rua, né? Então, se nós não cuidarmos da rua, Serrão, quem é que vai cuidar? Convido a todos a conhecer a CoSecurity. Muito obrigado. Legal, recado dado. Então, você vai ter as ruas de volta para você, aderindo ao sistema CoSecurity. Bom, nosso tempo já está passando, já está acabando. Marcel Pissolin Marques, vou sempre pedir o seu balanço desse programa de hoje. Bom, Serrão, só agradecimento em nome da CoSecurity, para a doutora Jaqueline, para o doutor Túlio, né? Acho que o programa veio bem de encontro aí, né, aos problemas do cotidiano, aí, diariamente nós vemos isso, né? E as dicas acho que são muito importantes, né? Tratando da questão do efetivo da polícia, que é muito importante, que valoriza os locais, os condomínios, o comércio, né? Então, muito obrigado pela participação de vocês e contem conosco aí, que estaremos colaborando da melhor maneira possível. E façam uma visita no nosso hub. Ah, sim, com certeza. A turma tem que ir lá conhecer. Jaqueline e Túlio, balanço a saideira de vocês sobre o nosso programa de hoje. Nossa, eu quero agradecer a participação, parabenizar, não só pelo programa, mas pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. O reflexo disso a gente acabou de verificar aqui nessas imagens, nessa reportagem. Como eu quero encerrar a minha participação aqui, trazendo a reflexão que eu trouxe no início do programa, de que a nossa Constituição ela fala que a segurança pública é um dever, sim, das polícias, mas é também uma responsabilidade de todos. E esse trabalho que vocês vêm fazendo aqui na CoSecurity, levando para as delegacias de polícia imagens de casos não necessariamente ocorridos dentro de um condomínio, mas ocorridos na rua, com populares, isso mostra o comprometimento social de vocês em fazer efetivar esse preceito da nossa Constituição e mostrar que realmente segurança pública é uma responsabilidade de cada um de nós. Parabéns pelo trabalho. Exatamente, eu queria agradecer também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão interessante, tão importante para nós, e ressaltar, como bem disse a Jaqueline agora há pouco, né, sobre a importância de que a sociedade se conscientize e ajude a polícia, as polícias, na reconstrução da segurança pública. Hoje, a gente vê aquele movimento das pessoas indo morar em condomínios fechados, com medo de sair às ruas. E é importante ter também esse movimento de recuperação das ruas, para que as pessoas possam estar nas ruas de uma forma segura, sem medo de serem assaltados ou molestados de qualquer maneira. Então, eu agradeço muito pela oportunidade e parabenizo a todos pela iniciativa e estamos juntos. Maravilha, terminamos mais um CoSecurity, dessa vez a edição 68,
que teve os delegados de polícia Jaqueline Valadares da Silva Alckmin e Túlio Bueno de Alckmin Moraes, Marcel Bussolin Marques e Charlie Paulon, trazendo para vocês informações relevantes sobre segurança colaborativa e como ela pode funcionar nos condomínios. A gente vai voltar semana que vem, toda semana estamos aqui com o nosso programa CoSecurity Segurança Colaborativa. A todos um grande abraço, fiquem com Deus. Estamos juntos e breve voltaremos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. CoSecurity é uma startup de tecnologia que, através do compartilhamento de câmeras de vigilância e central 24 horas, amplia o conceito de segurança privada para segurança colaborativa. Somos a mudança que você esperava para trazer mais tranquilidade para a sua região. CoSecurity, as ruas de volta para você.